final, mas em especial no capítulo 1, eu fiquei surpreso com a qualidade. Eu esperava que fosse uma coisa mais normal. Ela é boa, ela é mais do que normal. Que bom. Eu conheço alguns autores dela, são teólogos bons, né? E a proposta da revista, que também é muito interessante, é a gente estudar um pouco o livro de Gênesis. A ideia é estudar as questões principais de Gênesis, como criação, queda, aí depois Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, cada domingo um capítulo. E hoje, nada melhor do que começar pelo início, né? Vamos começar no início? Nós vamos ler Gênesis 1, não o capítulo todo, mas hoje a ideia é pensar no princípio, sobre criação mesmo, né? Na verdade, como é que se dá esse princípio? Então, vamos ver alguns versículos que a revista nos orienta aqui. Vamos ler o versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá. Vou gastar um tempo aqui. Ela fala depois de algumas coisas, mas eu quero trazer uma reflexão aqui para nós. Bem interessante. No princípio, certo? Agora, o princípio, ele é para mim e para você. Porque antes de no princípio, já tinha alguma coisa. Certo? O versículo 2 diz que o Espírito de Deus já se movia. A palavra princípio é uma palavra temporal para localizar, assim, didaticamente, o ato criativo de Deus. Só que sabe que uma pergunta que eu me faço, que alguns alunos se fazem, eu quero te estimular a fazer: o que havia antes de no princípio? Vou afirmar, havia algumas coisas antes. O que havia? Havia Deus, Trindade. E aí, em termos de expressão, junto com Deus, o que tinha? Pensa outros versículos bíblicos. O que a gente pode entender que já existia antes de no princípio? Pensa aí. Sempre existiu assim. Escuridão como processo de que a terra sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava, sim. Mas pensa alguns atributos seria características de Deus que acessa as nossas vidas hoje, que sempre existiu. Vou dar uma dica. Isso. Aonde está na Bíblia? Vamos começar com essa. Antes, no princípio, sabe que já existia? Amor. Amor sempre existiu. Agora, onde está isso na Bíblia? Não, versículo do Novo Testamento, é fácil. Pensa. Porque assim, não adianta só falar que existia, tem que falar onde, né? Por que existia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A ideia do Filho veio antes de tudo. Você pensa, na próxima lição é sobre a queda. Você acha que a queda pegou Deus de surpresa? Tipo assim, nossa, o que a gente faz agora? A gente não pensou nisso, o homem comeu do fruto, desobedeceu. Nós temos que pensar no plano B. Não pegou nada de surpresa. Então, antes de no princípio, já tinha amor. Certo? Comigo aqui? O que mais? Nesse sentido que eu quero. Pensa outros atributos. Seguinte, então você já tinha uma ciência ou uma onisciência. Por ele saber de tudo, olha que interessante. Ele sabia, e aí ele estava num relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? E aí, ele sabia de tudo, mas ele sentava um com o outro e ele pensava: vamos fazer o homem, vamos criar. Olha que interessante.
interessante, de pensamento. Um autor que afirma isso, que é o Francis Schaeffer, que é um filósofo cristão muito bom, ele vai dizer que antes, no princípio, já tinha, a partir dessa estrutura da onisciência de Deus, você já tinha pensado, Deus pensava, Deus expressava esse amor, o ato criativo pensando. Amor, pensamento e o que mais? Um terceiro. Como é que a gente expressa pensamento? Não sei, mas pensa como é que a gente expressa pensamento quando a gente está juntos. Nós três. Como? Ou comunicação. Tipo a cabana que sentava Deus, Jesus, pode ser, a cabana é bem didático para isso. Então o que eu estou dizendo? Antes de no princípio, isso já existia. Já existia amor, existem muitas coisas, mas eu quero pegar esses três, porque esses três a gente vê na criação: amor, pensamento. Você vai ver Gênesis 1:26, que é um versículo maravilhoso, que é: então disse Deus, aquilo que eu falei aquele dia do tratamento, façamos o homem. Deus começa a conversar, e pensar, e estruturar. Aquilo já existia sempre, essa essência. Então, primeiro ponto que eu quero que a gente pense, isso para nós é muito importante, no cristianismo, na narrativa bíblica como um todo, é que no princípio é uma estrutura didática para situar a minha vida e a sua. Só que nós estamos falando da eternidade. Quando começa a eternidade? Qual é o princípio da eternidade? Você sabe? Não existe. Não existe. O eterno é. Quando, por exemplo, a gente pode até entender isso numa outra narrativa. Êxodo. Moisés chega, lembra de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés na sarça. Aí Moisés ele faz uma pergunta para Deus assim: tá, você me mandou ir para Faraó, Deus, eu entendi, mas me ajuda a entender o que eu vou explicar lá. Quem é você? Você nasceu quando? Você começou quando? Como é que eu explico? Porque vão me perguntar: o seu Deus vem de que ordem? Vem de que lugar? Ele foi gerado a partir de qual deuses? Porque era a lógica do Egito, os deuses que vinham a partir de outros deuses, que tinham uma estrutura temporal, que tinha um início. O que Deus fala? Eu sou. Ou seja, não é uma dimensão temporal. O tempo é para você, Moisés, é para mim. É aquilo do Cronos e do Kairos, né? Cronos, cronologia, cronômetro, é um tempo humano que a gente criou para a gente se organizar. No princípio é Cronos. Kairos, um tempo absoluto de Deus. Só Ele sabe que é dele, que não tem atraso, que não adianta, né? Que não se estabana tudo, que não acaba. Tipo, nosso tempo acabou e não deu tempo. O tempo, o Kairos, isso é Cronos. Cronos acaba. Porque Cronos é para nossa organização. Kairos é o tempo de Deus. O significado de Kairos é tempo de Deus. Esse sempre existiu, Marcelo. Esse é absoluto. É a própria eternidade. É a onisciência dele, perfeito. É a maneira como ele sabe de tudo. E nada pega ele de surpresa. Então, tudo isso para estimular a nossa mente. O que nós estamos falando aqui de Gênesis tem esse aspecto maravilhoso de algo que nós, e aí entra o segundo ponto, que é o mais desafiador para a ciência, que a Bíblia fala da ciência, né? Os autores aqui, especial desse capítulo, eles são bem dados a pensar a criação a partir da ciência. A ciência tem muita dificuldade, eu posso dizer isso sendo da área da ciência, em acreditar naquilo que ela não explica. Preste muita atenção nisso. A ciência, ela tem um grande problema em acreditar naquilo que ela não explica. Por que eu gastei tempo nessa introdução? Porque nós estamos falando de questões que a nossa mente humana, racional e intelectual, ela tem um limite, ela não alcança. Como assim? O que ele tira do princípio? Nada. Como nada? Como é que uma coisa é criada do nada? A ciência, ela não alcança isso. Qual é o limite que se tem sobre o que eu não explico? Se eu não explico, só me resta uma alternativa: crer ou não crer. Exatamente. Boto fé nisso ou não boto fé nisso. Não explico, não boto fé. Certo? Então, segundo princípio, gente, Gênesis, criação, ou ver o mundo como um processo, a gente chama isso, né? Ter uma visão criacionista de mundo. O que é uma visão criacionista? Eu acredito que o mundo foi criado a partir de um criador. Só tem a sua sustentação básica primeira na fé.
Agora é óbvio, você tem inúmeros cientistas criacionistas que defendem veementemente elementos, inclusive científicos, a partir da criação. Você tem inúmeros por aí, eu conheci alguns já na minha caminhada, gente que tem uma leitura própria sobre como se deu a criação, explicando isso à luz da ciência. Agora, isso faz a partir de alguns elementos, mas no cerne isso só pode ser sustentado quando eles se rendem no lugar de crer para além de entender intelectualmente, certo? E sabe qual é a beleza disso? Talvez parte da ciência não quer, preste bem atenção que o autor fala disso, não é que ela não descobriu ainda, ela não quer descobrir, porque para vocês gerar o entendimento da criação a partir da fé, você precisa entender que você é limitado. E o auge da ciência é exatamente transpor limites. Um cientista, alguém que faz mestrado, doutorado, pesquisas, que tem a vida nisso, ele existe para romper o limite e explicar o fenômeno equacionado. Isso acontece por causa disso e disso. Quando ele se depara diante de uma situação onde isso não é possível, né, é mais fácil para ele não crer, ou é mais cômodo para ele não crer, do que crer e dizer, eu sou limitado, eu não consigo explicar isso. De fato, o cientista é muito desafiador. Agora, o que você tem em oposição a isso? Aí você vai trazer. O que aconteceu basicamente, teve o seu boom aí no século XIX, seria por volta de 1800, né? O evolucionismo. Um cientista, Charles Darwin, ele escreveu um tratado, um livrão assim chamado A Evolução da Espécie, ou das Espécies, né? Não sei exatamente, mas é da evolução. A origem, obrigado. Não é nem a evolução, a origem. Porque o livro explica a evolução a partir de uma origem científica. Até o século XVIII, XIX, a ideia de um ato criativo, ou seja, a ideia do criacionismo era que tinha, gente, é isso aí, começou aí. Quando Darwin rompe essa proposta única com essa nova proposta, dizendo assim, não é bem assim não. E aí ele explica, a partir de alguns elementos, que nós somos frutos de um processo evolutivo. O que é isso? Quer dizer que milhares de anos, células foram sendo desenvolvidas, e nós, enquanto seres humanos, nós somos o ápice da cadeia evolutiva. Tipo, aquilo que há de mais nobre na evolução, nesses milhares de anos, é a minha vida e a sua. Então, ninguém criou nada. Na verdade, nós somos frutos de um processo que foi se dando na academia, na ciência, na escola, né? Ou seja, no ensino tradicional, essa é a teoria, essa é fato. É aquela lógica do homem veio do macaco. O que é isso? Quer dizer que o primata, ele foi sendo evoluído até chegar no homem, certo? O que é isso? Uma visão de mundo, de criação, de no princípio. Uma visão que não se dá a crer. Ela não se dá, não dá o braço a torcer, de que é possível o mundo ser originado de um ser, Deus, dizendo, haja luz. Não, isso é absurdo. Isso é, como eu ouvi na faculdade certa vez, em outros lugares, essa história da carochinha, ninguém aguenta isso mais. Para com isso, vai perder tempo com isso. Não tem respaldo intelectual para isso, não tem mesmo, gente. Até porque nosso intelecto é limitado, né? Só que, claro, quem vai dizer isso não se imagina um limitado. Se imagina um ser quase que ilimitado, porque explica tudo. Se eu não explico, não é verdade. Não aconteceu assim. É uma história fantasiosa. Você sabe, uma nota de curiosidade aqui, quando eu fiz seminário, lá no Rio, eu tinha um professor. É comum isso às vezes. Eu tinha dúvida até se ele era crente. Ele era tão teólogo. Um dia ele chegou na sala, Denise, falou assim pra mim não, pra turma, né? Irmãos, é o seguinte, vamos direto ao ponto. Ele dava aula de Antigo Testamento 1, então era o Pentateuco ali, né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio.
E aí ele começou, o negócio é o seguinte, nós vamos já partir do princípio que Gênesis de 1 a 11 é um mito, tá? Ele falando? Falava no seminário. É mito. E não tem. E aí ele traz, como o seminarista, coitado, os peba lá, tipo, não entendi nada, até eu, ele estava no suposto saber dele, doutorado no Antigo Testamento. Gerou, eu lembro direitinho, aquela enxurrada de informação, tipo, não é uma discussão, tipo assim, você não discute comigo não, seminarista, você não sabe nada, eu sei. Ensinando. Ele trouxe elementos assim, tipo assim, gente, ó, e ele era tipo assim, crente assim, ia na igreja, pastor da denominação dele e tal, mas teólogo que no caminho foi convencido de que a criação, o negócio de que Abel e Caim, Torre de Babel e Noé, não, dá licença. Não, Abraão, tudo bem, Abraão a gente aguenta, Abraão a gente ensina embaixo, que é Gênesis 12, finalzinho do 11, genealogia de Abraão, Gênesis 12 é Abraão no caso, mas antes disso, não, segundo ele, é um processo mitológico, ou seja, é uma narrativa que Moisés teve que fazer, quem escreveu Gênesis foi Moisés, para poder acessar didaticamente o povo. Mas não foi nem assim não, gente, isso é só para situar. Nossa. Gente, isso é uma corrente fortíssima na teologia. O Papa, ele vai por essa corrente também. É mesmo? Não sabia, é? O Papa atual. É, o Papa atual. O Papa atual também acredita nisso? Estudando um pouco lá, interessante que Darwin também fez teologia. Darwin foi um teólogo liberal e a família toda de Darwin também estudou teologia, mas a teologia do lado liberal. E quando Darwin foi fazer uma viagem que durou 5 anos, onde ele começou a estudar a evolução, ele deixou a teologia dele de lado, ele não mais cria na palavra de Deus de Gênesis de 1 a 11, e ele foi ver que não, isso que eu vou deixar de lado e vou partir para o lado da evolução. Interessante que Darwin conhecia a palavra de Deus, como esse teólogo aí, ele deixou de lado certas coisas e começou dali de Gênesis 12, vamos dizer assim, colocando a criação, a evolução como primordial e o criacionismo abaixo. Teve a evolução. Para ter evolução, tinha que ter existido uma coisa antes. E da onde que veio? Há uma corrente atual que surgiu no fim do século XX, que é o design inteligente, né? Que é a ciência, ele já tem vários adeptos, assim, que ele vai muito nessa área, que precisa de um motor gerador, precisa de uma mente que produz isso. Tem até um brasileiro muito forte nisso, que tem um livro que chama Fomos Criados, e ele é cientista, ele também é teólogo, mas ele é dessa linha acadêmica e tudo, e tem vários no mundo todo já adeptos a essa questão. Gente que não é crente também falando que o criacionismo, o evolucionismo está caindo, né? Você começa a ter correntes novas mesmo, você tem muita gente boa. Você tem um negócio chamado ABC2, que é uma organização, Associação Brasileira de Cientistas Cristãos, né? Gente top, cristão, cientistas com doutorado, pesquisadores e tal, que estão no meio acadêmico, discutem essas questões todas a partir do criacionismo. Então, você quer falar? E no momento que esse professor falou isso, ninguém contestou ele? Ninguém contesta. Ficou caladinho todo Imagina, você está no mundo? seminário. Olha pra você ver, interessante sua pergunta. Você está no seminário. Você é ali um mortal. Ele não era qualquer professor, de fato, ele tinha 2 pós-doutorados, estudou lá na Alemanha, não sei na onde, que é o berço da teologia. Ele vinha com a enxurrada, porque também não te deixava nem você, a retórica não existia. Existia a unilateral, ou seja, de cima para baixo, você senta e ouve e não tem outra coisa. Ele com argumento, aquele vocabulário expressado em palavras 1000, aquilo te engolia. Quem mortalmente ia levantar? Ninguém. Inclusive eu na época falei assim, gente, fui embora com aquilo na cabeça, foi 2009, 10 anos atrás. Fui embora pensando aquilo, porque não é uma coisa, tipo assim, não é uma coisa leviana. Ele sempre assim, negócio de Gênesis, isso é bobeira. Não, ele trouxe dessa forma. Ele gastou 2 horários para estimular o nosso pensamento.
com questões originais, trouxe questões da narrativa do Antigo Testamento a partir de Moisés. Por que Moisés tem que viver daquela forma? O povo do Egito, os deuses do Egito, como Moisés tinha contrapor aquela lógica da criação a partir da sociedade egípcia, por isso ele usou essa linguagem, isso. Porém, chegar no final, para que você entenda, e aí ele dizendo, gente, não tem nenhum problema, não tem problema. Vamos deixa Gênesis 1, de 1 a 11 ser um mito, ser uma explicação didática, uma fantasia que possa acessar essa nossa realidade. Porque a grande questão, gente, o grande cerne da criação, e a revista deixa isso claro, é a estruturação. Ela traz até 3 pontos aqui bem interessante, que é a gente se permitir crer naquilo que nós não explicamos em detalhes, certo? Ela tem em algum momento, ela vai trazer que 3 elementos que concordam entre si, que Deus é o Criador. Ou seja, tem que ter 3 elementos nesse processo que nos é fundamental. Primeiro, a razão, é óbvio, ou seja, não é uma coisa irracional simplesmente. Ou seja, faz sentido isso, o design inteligente, que é uma coisa nova. Olha, exatamente a pergunta de Jorge. Tudo bem, gente, nós evoluímos, mas assim, tem um momento, se você volta nessa evolução, tem um negócio aqui, peraí, uai. Qual é o ponto zero inicial? Ou seja, o próprio processo racional nos conduz para esse lugar. Mas ele vai dizer que é razão, segundo, revelação. Estamos falando de uma coisa que está para além da estrutura racional. Beber revelação nesse processo é fundamental. Razão, revelação e fé. Essa tríade é o que sustenta que o mundo foi criado a partir de um Criador. Então você tem aspectos racionais, mas não são só esses aspectos. Só aspectos racionais vão defender a teoria de que a evolução é o que nos define. Porém, com a revelação e com a fé, a revelação ela vem a partir de quê? Da leitura, do envolvimento com a palavra, do estar disponível para que o Criador se dê a conhecer. Tem algo que eu acho que é Paulo que fala, não estou lembrando exatamente, que é uma oração que eu aprendi a fazer, que é: Senhor, se dê a conhecer a nós. Ou se dar a conhecer. Senhor, vem até nós, se inclina aqui, me ajuda a te conhecer, porque por conta própria não dá. Eu sou limitado, a minha mente é limitada, isso aqui é finito. Então isso é revelação. Razão, revelação e fé. Não é possível, então preste bem atenção, isso é para nós, para a gente ficar bem tranquilo. Não é possível, sem esses 3 pontos, a gente aderir à criação, ou criacionismo. Se for só a razão, a gente vai para o evolucionismo. Se for só fé e revelação, a gente talvez gera uma religião que é simplista, que não dialoga com a realidade de outros lugares aí. Então, de fato, nós estamos falando de aspectos da criação que nos convida a crer naquilo que nós não explicamos. E que vão ter elementos no meio da criação que é possível explicar. E aí ele diz aqui, ele vai dizer uma coisa interessantíssima sobre a maneira como os 6 dias, a lógica de fazer o sol, a lua, e a maneira como isso influenciaria aquilo que foi criado, como os vegetais, ou seja, toda a vegetação, a terra, a separação. Existe uma didática nisso, uma didática racional. E que não foi criando de ordem inversa. O autor vai dizer que a ordem da criação, ela obedece a leis da natureza. Isso é interessantíssimo. A maneira como cada coisa foi sendo colocada no seu lugar, naquela sequência, atende a uma racionalidade de como as coisas funcionam. Certo? Aí tem uma frase que eu notei aqui. O fato de não conhecer as respostas para todas as perguntas sobre a criação não significa que elas não existem. É isso que eu estou tentando advogar aqui com você. Então, o fato de a gente não conseguir explicar, a gente não pode ir para um lugar que é o que a ciência vai, dizer que não existe aquilo. Que aquilo está ali solto, passível de dúvida constantemente. Por isso que o elemento da fé aqui é fundamental. Agora, tem outros textos que é bem interessante, Por exemplo, alguém estiver com a Bíblia aí, abra para nós João 1. João capítulo 1. Quando a gente lê a Bíblia de ordem cronológica, esse é o primeiro versículo da Bíblia. Olha que interessante. João, lê para nós. João 1 até o 5. De 1 a 5. Presta atenção. Começa aquele
porque a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ele. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilhava na escuridão e a escuridão não conseguiu apagar. Então, no início, novamente, esse início é para mim e para você, só para situar o tempo, mas antes já tinha ele. Isso aqui é o anúncio de Jesus, dizendo, preparando, ou seja, a maneira como João vai descrevendo o seu evangelho, o início do evangelho, sobre a pessoa de Jesus, que não veio, não existiu no momento temporal, ele estava, antes já era a palavra, o verbo, e aí o verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes de tudo existir, ele já existia. E a palavra foi esse movimento criativo. Haja luz. Haja, né? Separação entre águas e terras. Né? Cresça todo tipo de vegetação. Uma palavra ela vai dando origem a tudo isso. Certo? Ali, posso fazer uma pergunta? Pode. Estou curiosa, muito curiosa. Você disse que tinha diálogo, né, entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Certo. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Certo. O plano da salvação, da redenção, que ele ia sofrer aqui na terra. Ele sabia que ele viria. Sim. Uma pergunta. Deus deu livre-arbítrio para Jesus escolher passar por aquilo ou não? Se Deus permitiu que Jesus escolhesse. Isso. Uma pergunta delicada. E aí a gente vai a partir da perspectiva que cada um lê e consegue alcançar. A minha resposta é sim. Ele foi obediente. Foi uma escolha. Agora, muito boa sua pergunta. E aí eu vou trazer uma outra coisa muito importante aqui, que é o que ajuda a gente a entender essa escolha de Jesus. E aí eu vou abrir uma outra tela aqui, daqui a pouco eu junto as duas, tá? O que é o amor? Ou melhor, o que faz amor ser amor? Ou seja, quando eu olho para o amor, o que é a coluna? Ou seja, se eu tirar aquilo ali, não é amor, é qualquer outra coisa. Mas tem que ter isso aqui para ser amor. Pensa comigo. Comunhão. Não. Entrega. Como? Como isso? Não, entrega. Eu posso dar a vida por interesse próprio. Que tipo de escolha? Obediência. Que tipo? Pode ser uma escolha interesseira. Bom, eu posso escolher obedecer porque eu posso ganhar algo em troca. É um tipo de escolha. Ó, chegar na escolha. Tem a ver com o outro, mas antes de ser o outro, é uma escolha que me acessa o outro. A minha pergunta é, que tipo de escolha? Porque, gente, escolha é variada. Eu posso escolher porque eu vou ganhar algo em troca. Eu posso escolher porque eu tô com medo. Eu posso escolher porque eu tô sendo obrigado. Isso tudo é escolha. A minha pergunta pra você é, que tipo de escolha faz o amor ser amor? Só tem um tipo. Pensa aí. Negar a si mesmo. Que tipo? Estamos chegando perto, tá na cara do gol. Como? Hã? A resiliência já é depois, né? Talvez antes. O amar o próximo. Pois é, que tipo? Como é que é isso? Eu quero saber esse tipo de amor. Abrir mão de algo em favor. Já tá na cara do gol. Um outro nome para isso. Vou ajudar. É porque não é uma pergunta, não é uma resposta. A resposta é simples, mas talvez a gente não pense nisso. Eu vou te explicar por quê. Sim, mas preste atenção nisso aqui. O amor só pode ser amor se ele for uma escolha voluntária. Deixa eu explicar isso. Porque a palavra voluntária está gasta, tá? Então vamos tirar ela do lixo aqui, vamos cuidar dela. Né? O que é o voluntário? Voluntário vem de volitivo. Volitivo é eu. É um eu que se desprende, não porque ele é obrigado, não porque ele vai receber algo em troca, não porque ele está com medo, não por absolutamente nada. Ele é livre, é um eu livre que sai e vai para o outro, sem esperar nada em troca. Isso é o amor mais puro, isso é a essência do amor.
Um amor é uma escolha voluntária. Eu te amo porque eu quero. Simples assim. Você não pode me dar nada em troca, não é por isso que eu vou te amar. Que é interesse. Aí é um amor corrompido, que é o que a gente tem por aí hoje. A gente joga tudo no pacote do amor, pode jogar, tudo bem, mas na essência não cabe. Amor só pode ser amor se ele for voluntário, ou seja, o volitivo, o eu que sai e vai de encontro a esse outro, sem ninguém me obrigar, sem receber nada em troca. Eu posso voltar de mãos vazias, eu posso voltar até mais machucado, mas mesmo assim eu escolho. Vamos aplicar isso em Deus. Quando eu falo assim, versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amou de tal maneira. Isso é voluntário. Porque a gente não pode retribuir nada para Deus. Isso nada de bom em nós. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3. A gente não produz bondade. Pelo contrário, a gente produz o que é mal. Então o amor legítimo, aquilo que você vê em 1 Coríntios 13, Paulo descrevendo, sobre essa essência. Amor só pode ser amor se ele for uma escolha voluntária. Isso para nós é desafiador demais, todos os dias. Não para Deus. Então o que explica a sua pergunta e entender o que é amor? Amor é um ato voluntário. Jesus falou assim, eu vou, voluntariamente. Sabendo de tudo, que vai dar certo, que vai me negar, eu vou. Porque não é isso. Isso aí ficou à parte, isso é um detalhe. Irmãos, isso é a essência daquilo que é o nosso Deus. Isso existia sempre, desde o princípio, ou antes no princípio, já existia amor. Essa é a expressão de Deus, é a maneira como Deus nos acessa e como Ele nos convida a ser. Nós somos criados, a forma, né? Isso já é o capítulo, eu estou me segurando aqui, tem tanta coisa, só que já é a lição 2, eu vou me segurar. Para mim é muito profunda, é a maneira como Deus criou o homem. Você vai vendo tanta dimensão disso. E aí o capítulo 3, que é mais interessante ainda, que a gente vê o que a queda fez. A queda é uma desgraça assim, de toda a ordem que se pensar. Tudo que a gente vive hoje, tudo, cada dia eu sou mais convencido disso. Eu leio muito Gênesis. Por causa das minhas aulas que eu dou, aconselhamentos, essas coisas, eu volto em Gênesis toda hora. Porque Gênesis é uma fonte quase que inesgotável. Tudo de amargo, de ruim, de irregular, se encontra em Gênesis 3. Fruto dessa queda, fruto, que nós não viemos a este lugar. O grande desafio é que o que nós somos hoje é a junção da maneira como nós fomos criados, ou seja, a essência da maneira como a gente foi criado, ela não se perdeu com a queda. Agora, qual é o desafio? Ela tem que existir com a queda. Ou seja, nós podemos amar ainda, só que o nosso corpo, ele é um corpo de queda. Então a gente pode acessar esse amor voluntário, só que o nosso desafio vai ser descobrir esse amor voluntário que é com a queda que está emaranhada aqui dentro do meu coração, que é corrupto, que tem interesse, que tem medo, que ama querendo algo em troca, né? Que não consegue naturalmente descobrir esse amor voluntário. Naturalmente não. Naturalmente, Paulo vai dizer isso, nós nascemos aonde, gente? No pecado. Naturalmente eu sou egoísta. Naturalmente eu tenho uma relação de troca com você e com a pessoa de Deus. Então perceba que esse no princípio, entender que amor sempre existiu, é uma inspiração para que a gente consiga, quando a gente for ver as outras lições, repensar o lugar que a gente se encontra, o nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Deus, a maneira como a gente percebe Ele. Então, quando a gente percebe todos esses elementos do amor, do pensamento, da comunicação, a gente pode afirmar sem medo de errar, nós somos frutos do amor. Porque o pensamento e a comunicação são dois processos. Ele pega o amor dele e pensa junto, fala um com o outro e cria. Mas o amor é o eixo, nós somos desse lugar. Foi voluntário. Gente, você acha que estava tédio lá? Por isso, ai, Deus não tinha o que fazer, estava meio tedioso. Vou criar o homem, arrumar um tumulto lá? Não, gente. Existiu, estava pleno, sempre foi pleno. Mas o amor, o ato voluntário, esse ato diz assim, uma escolha, diz assim, vamos criar o homem. Por quê? Porque sim. Aquele porque sim, mas profundo, não simplista. Aquele simples profundo, porque a gente ama. Vamos criar. E aí é o capítulo 2, né? Capítulo 2 aqui, mas é no capítulo 2 da revista, mas capítulo 1 ainda, que é 1:26. Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Vamos criar alguma coisa que expresse, né, essa relação que a gente tem aqui, que já é maravilhosa, que já é absoluta. Nós viemos a este lugar sempre.
Ontem a gente estava dando aula no sábado, a gente estava falando de algumas coisas lá. A gente está falando de céu, olha que interessante. Já pensando, trazendo um outro elemento que tem a ver com a criação. Né? Já temos escola de aconselhamento, então a gente falando, a gente vai estudando sobre sofrimento, sobre uma série de coisas e estudando isso na Bíblia. Né? Eu estava dando aula sobre técnicas de aconselhamento e tal. E aí no final a gente estava falando sobre o céu. E a minha questão foi, irmãos, nós precisamos entender no lugar onde nós estamos, no cristianismo, que o céu é terapêutico. Terapêutico quer dizer cura, melhora a vida, né? Tipo, a dor é terapêutico para dor de cabeça. Então, a palavra terapêutico, você vai ouvir muito isso na faculdade, é um processo de melhora que alcança a minha condição doída, dolorosa, infalível. Por que o céu é terapêutico? Porque o céu, essa real expectativa de que nós não somos deste mundo caído. Mas a gente está voltando para casa. O céu é a certeza de que esse no princípio, como tudo foi perfeito como ele criou, ele já pensou num plano de redenção que nos coloca de volta ao lar. E existir nesse mundo hoje, com essa consciência, você imagina você levantar segunda-feira e ter todos os problemas se esperando, os de sempre, os seus internos e os externos. Né? Aí você levanta assim, meu Deus do céu, quero morrer aqui agora, né? Dificuldade, que tudo, beleza. Mas você vai aos trancos e barrancos, vai encarando, só, fica sem dormir, fica triste, amargurado, fica ansioso, aquela luta, é isso é viver, isso é existir é isso. Né? Uns mais, outros menos, mas é isso. Certo? Só vai mudando de endereço, mas né? Pagar conta, pagar boleto, dinheiro não dá, questões de ordem emocional, tudo. Culpa, medo, tudo aqui dentro. Então isso existe. Imagina você levanta de segunda em segunda, é isso. Mas você imagina levantar segunda-feira com tudo isso em cima. Mas aí você respira, eu faço isso de vez em quando. Respira, aí você começa a lembrar você mesmo. Eu estou voltando para casa. O meu lugar não é aqui. Enfim, nada muda, irmãos, que tudo muda. Por que nada muda? Você vai ter de novo que enfrentar, se limitar, tem que pagar o boleto, o medo está aqui, a insegurança está aqui, a autoestima baixa está aqui, assim, isso não mudou. O que mudou? Alguma coisa aqui dentro. Você olha para aquilo com outra perspectiva, tipo assim, tudo bem, mas uma hora vai acabar. Aquele negócio assim, igual, né? Eu tô lá, ontem eu teve que tomar muita injeção, porque tem uma alergia e tal. Aí no final eu já estava tentando dizer, meu filho vai acabar, só espera. Eu tomava aquele escândalo para tomar injeção. Porque para ele, aquilo era eterno. Aquilo era eterno. É eterna essa dor dessa injeção. É a fração de segundos. Eu cuidava assim, meu filho vai acabar, calma. Então, pensar sobre o céu é voltar em Gênesis 1. Saber que nós estamos voltando para isso. Agora, irmãos, preste atenção, isso não é natural. Naturalmente você não pensa no céu nenhum. Naturalmente você pensa nas coisas dessa terra. Não estou nem dizendo de correr atrás de dinheiro, não é nada disso. Naturalmente a nossa mente, a nossa vida está calcada aqui. Por isso que a gente adoece, sofre, por isso que é tão difícil, tem dias que é mais difícil ainda. Então o meu desafio para você, para a gente concluir, eu vou deixar você falar, é que a gente traga o céu de volta, que a gente olhe o céu, que a gente lembre disso, que a gente possa gastar um tempo indo para Deus e permitindo que o Espírito traga a revelação de que isso aqui a gente vai acabar, e vai, não tem como, não adianta. Você imagina você dizendo isso para você mesmo, a transformação genuína que isso acontece. Você tudo bem, vai ser que vai doer, mas vai passar. E vai ter um dia que o sol da justiça vai brilhar incessantemente. Que lá não tem choro, não tem lágrimas, não tem dor, não tem rejeição, não tem medo, não tem boleto para pagar e dinheiro que não tem pressão externa, não tem traição, não tem dúvida, não tem culpa. Isso, ou seja, e tudo isso, gente, só pode ser realizado pela fé. Você não explica, né? Agora, se é difícil explicar a criação e o céu, você crê nisso. E é da ordem do crer, da revelação que ele tem. Duas coisas para concluir. Primeiro, nesse primeiro capítulo, né? Irmãos, nós somos convidados a crer em dimensões que nós não explicamos.
Se nós nos colocamos no lugar de explicar tudo, a criação ela vai ser, como foi para o meu professor no seminário, um mito. Né? Um mito. Então o primeiro princípio é esse. Segundo, que nós estamos voltando para casa. Quero deixar isso também para vocês. Esse novo princípio, essa beleza, esse amor, tudo isso já existia. Foi o início e é o fim. Nós estamos voltando. Esse é o fim da linha. Nós vamos descer nessa estação na hora que o trem parar. Nesse lugar de amor, de aceitação, de inclusão. Você vai ver quando a gente falar então domingo que vem, não domingo que vem, acho que no outro, domingo que vem é a pessoa de fora. Daqui 15 dias nós vamos falar de Gênesis 2. Aí, irmãos, é maravilhoso. Nós vamos entender como é que Deus cria o homem. Porque no homem Deus cria diferente. Tudo até o homem, isso é cenas dos próximos capítulos, tá? Tudo antes, spoiler. Legal. Deus fala assim, haja luz. Separação entre águas e terras, cresça a voz. E no homem é diferente. E por quê? Nós vamos entender juntos por quê. Tem um porquê. O homem não foi assim, haja homem. E podia, ou podia ou não podia. Podia, gente, por favor. Ele faz diferente. E é intencional. Tá vendo? Que amor é esse, gente? Amém. Não foram feitos. Não foram feitos. Os animais vieram da palavra. Tem a mesma estrutura nossa, pés, carne. Nós vamos ler os 2 versículos principais que eu coloquei, porque a partir da leitura da Bíblia, você já tem o que Deus quer falar com você. Para a gente encerrar e ir para o almoço. Presta atenção. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante de todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Assim. Segundo, pela fé entendemos que o universo, Júpiter, Saturno, Netuno, galáxias que não conhecemos, milhões de estrelas, o universo. Pensa no universo. Pela fé, cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Haja luz e houve luz. E o sol foi criado no 4º dia. O que iluminava tudo então? Deus falou, a minha luz haja. A minha luz ilumine. A minha luz clareie. E no 4º dia ele cria o sol para iluminar a terra de dia e fazer 24 horas. E a lua à noite, que vem procedente da luz do sol. A luz é a dele. No céu vai ter sol? Sim ou não? Não. Por que você sabe? É a luz de Deus. Porque está escrito, não é, gente? Está escrito que ele é a luz. Lá não tem sol. Essa luz aqui, haja luz, que ela se manifeste. Não tem segredo não, é só crer. Não precisa explicar. O outro. Deus é criador. Pela fé, cremos que tudo foi formado pela palavra de Deus
pelo verbo logos. Por revelação, segundo Daniel, a Bíblia é uma narrativa e não tratativas ou explicativa. Ela narra. Deus nunca esteve preocupado em provar nada para ninguém. Não precisa ficar discutindo com evolucionista, com professor em sala de aula. Vocês que são mais jovens, estão na universidade, pensa que descobriu a roda, agora descobriu a evolução, e é assim. Se quiser mudar de fé, mude. Agora fala com o professor. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Pronto, resolvido o problema. Mas a galinha nasce do ovo depois que a primeira galinha botou o primeiro ovo. Coisa simples assim. Não precisa ficar discutindo isso. E ainda, Deus é criador, não é? Com razão, a lógica da criação versus o esforço da evolução. Você tem que esforçar para crer na evolução também. É pela fé. A teologia do crer versus a teoria do supor. Curiosidade. Isso que eu achei interessante, o dado que ele trouxe. A origem das espécies, em 1859, pelo inglês Charles Darwin, veio exatamente no ano, Sirley, em que o Evangelho foi plantado no Brasil pela presbiteriana. Você acha que tem coincidência nisso? Num país que hoje crê? Enquanto o inglês atacava a área da criação e criou a origem das espécies, em 1859, antes disso, não havia discussão, não havia assim, projeto de evolução. Isso é de 1859 para cá, através do Charles Darwin, porque dizem que a maçã caiu na cabeça dele. Ele viajou. Curiosidade. A ciência tenta respostas, a religião pensa propostas. O que eu prego aqui, ou que um pastor prega para você, em cima disso, é uma proposta de fé. Só isso. Não quer provar nada. O outro, Daniel. A Bíblia é. A Bíblia é a palavra de Deus, que a palavra que Deus tem a respeito da criação, e a palavra de exposição em como tudo e todos foram criados. Ela só dispõe. Eu tinha colocado aqui de explicação, aí eu pedi hoje de manhã, eu estava relendo, né, Éder? Falei, não, explicação não está certa. Deus não quer explicar nada? Deus precisa explicar alguma coisa para mim, para você? Ele está interessado em explicar? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu mandar sentar, eu vou procurar cadeira. Haja luz e houve luz. Façamos o homem e foi feito, com 2 buracos de nariz, com uma boca, com uma língua que vem para fora, com sangue correndo dentro. Quem que era assim antes de tudo? Jesus. Nós temos a imagem e semelhança de Deus, de Jesus. Quem que andava no jardim e o Adão ouvia passos de espíritos? Ouvia passos de homem? De um homem. Quem? Jesus. Quem que vinha conversar com ele? Jesus. Quem que vinha comer churrasco com Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra? Quem? Deus. Jesus. E comeu muito. Pode fazer o carneiro lá, manteiga, queijo, traz tudo. Ficou a tarde inteira comendo e Abraão em pé, embaixo da árvore, assim, especulando e conversando. E ele comendo com os anjos.
E os anjos chegaram em Sodoma, eram tão bonitos, homens tão perfeitos, que os homens da cidade queriam possuí-los, de tão bonitos que eles eram. A Bíblia é contrária à evolução. Você tem coragem de falar isso na universidade? Ou você afina? Geralmente você afina, né? Você que está na escola e tal. Pois é. Então você tem que aprender a ser crente direito, já que você está ouvindo pela fé. Se quiser, né? Tem que ensinar suas filhas, porque elas vão um dia estudar se Jesus não voltar antes. Vai ter muita luta. Você vai ficar fazendo meio de campo na universidade? Depois vai falar que você é criacionista. E você sabia que tem cientistas cristãos criacionistas? E que a teoria da evolução é uma teoria, ela não é provável? Aliás, não é provada? Você sabia disso? Mas eles enfiam na televisão, na Rede Globo, nas novelas, etc. e tal, que isso é retrógrado, que isso é antiquado, que crer na criação, em Adão e Eva, ai que figura de... Eu já vi muito crente, gente boa assim, é uma figura de... Que figura de linguagem que é, irmão? É literal. É daquele jeito. Jesus é assim, do jeito que você está vivendo. Oi. Não são cristãos. Os criacionistas, né? Exatamente. Tem muita gente honesta, isso mesmo, gente. Criacionista que não, nem crente é, assim, não crê em Bíblia e tal. Mas é criacionista. Outro dia eu estava vendo, Sirlei, quando você falou que era bom ver aquele lá no YouTube, né? Sobre Gênesis, eu vi completo lá e tal. Todas as evidências científicas de escavações que provam a criação. Mas eles não dizem. Acho que a Rede Globo quer mostrar isso. A Bíblia é contrária à evolução, que diz, o que ela diz? Tudo e todos evoluíram-se a partir de uma mesma origem imaginária, de uma progressão. Imagina-se. A Bíblia é favorável à criação, que diz: tudo e todos foram criados a partir de uma origem pessoal, de uma ação. A Bíblia é a regra de fé e prática para quem crê que Deus criou, que Deus disse, que Deus falou, que Deus ordenou, que Deus trabalhou e descansou no sétimo dia. Se são dias de milhões de anos, ou dia ou como é no hebraico, no original, que é 24 horas, eu creio assim, não tem muita importância para mim. Tem importância que é dia. E Deus fez. E Deus ordenou. Senão o dinossauro não existiria. Senão a baleia não existiria. Deus falou e existiu. A Bíblia é o que disse Deus. Tem 7 vezes em Gênesis, capítulo 1, que fala assim: disse Deus, Saulo, disse Deus, Deus falou. Eu creio que ele falou, Esther. Pronto. Se o meu professor falar, eu vou respeitar. E vou discordar. Com respeito. Não, o senhor pode crer nisso aí, mas eu não creio. Agora tem que crer para falar isso, né? Oi? Só um negócio interessante lá. Perguntaram assim, mas então Deus falou assim, haja cachorro, cachorro. Eu não acredito assim não. Ele teve dias para criar as coisas. Aí ele falou assim, haja cachorro. O pastor alemão, Chihuahua, e não sei o que. Ele foi criando um por um, porque ele já tinha. Antes da fundação do mundo, ele já tinha criado tudo na mente dele. Na verdade, ele só fez a existir
essa discussão das espécies pode entrar na criação. Porque diz assim que ele, segundo a sua espécie, não é que ele criou, tem algumas teorias assim, e eu creio nessa, que ele criou assim, pastor alemão, Doberman, aliás o Doberman não foi criado por Deus no sentido lá, né? O Schnauzer, não, é a espécie, e dali as coisas vêm, é assim. Então Deus criou assim, na arca de Noé entraram segundo a sua espécie, e de lá os animais vieram. Mas isso é uma outra discussão, que são detalhes. Mas o importante é que não saiu assim um cachorro com chifre no rabo, ou uma vaca, né, que come carne, come erva, fez gado. Então ele criou assim, segundo as suas espécies. Homem e mulher, quando tem relação sexual, não nasce um unicórnio, nasce um bebê. Agora, olha o tanto de bebê diferente aqui. Tem bebê preto, bebê branco, bebê de olho castanho, de olho verde, de cabelo liso, de cabelo enrolado, bebê baixo, bebê alto, bebê com faltando dente na boca, no meu caso. Só as laterais, só os caminhos, os laterais eu não tenho. Desde quando eu me entendo por dentista e dentista. Eles procuraram até não achar. Só tem caminho. Conclusão. Somente a fé no Criador explica a criação. Dois. Somente o dia do Senhor revelará quem está com razão. Eu vou estar lá. Você também. E eu creio que é exatamente assim. É exatamente assim, quando tudo está no fim, como diz o Sérgio Mendes. Eu creio que as lições foram boas, não foram? Amém, irmão? Amém. Então, nós vamos continuar assim, a discutir, e de vez em quando eu venho aqui para fechar a lição, como eu fechei essa primeira. Eu vou avisar o monitor, né? Ou a pessoa que vai fechar a lição. Semana que vem nós teremos Iara, como chama? Ieda, né? Aí na outra semana, possivelmente o dia da ceia, vai ter isso também. Eu vou resolver ainda direitinho, mas mostraremos o calendário direitinho para vocês, tá bom?